Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Bom, hoje eu gostaria de trazer uma meditação que eu fiz hoje pela manhã, né? Com o tema Deixe o Espírito Santo introjetar a palavra no seu coração para vencer o maligno. Um pouco grande, né, esse tema. Mas foi algo que Deus, ele me incomodou para trazer aqui enquanto eu estava folheando a Bíblia, né? O Espírito Santo, ele hoje pela manhã, ele me incomodou a folhear a Bíblia, que ele iria falar algo ao meu coração para que eu tomasse nota, né? E aí eu achei uma nota aqui na minha Bíblia, na passagem que Eva é tentada, né, pela serpente, pelo inimigo. E nessa nota estava escrito, né, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Foi até uma mensagem que o pastor, um dos pastores auxiliares lá da igreja, ele pregou, né, que Eva, ela caiu nessas três tentações: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E aí eu gostaria de ler aqui algumas passagens com vocês para nós meditarmos com relação a isso. Eu vou começar lendo 1 João 2, do 14 ao 16, que diz: Eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Não ameis o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, ou a soberba da vida em algumas versões, não é do Pai, mas do mundo. E aqui a passagem que Eva é tentada, né? Gênesis 3, versículo 6, diz assim: E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então ela viu que era agradável para alimento, que era boa para alimento, que era agradável aos olhos, e que era desejada para fazer alguém sábio. Porque o inimigo, ele tentou, né, a Eva do mesmo jeito que ele, no seu coração, ele caiu em tentação, né, com o orgulho de querer ser como Deus, né, porque o diabo, ele era o anjo que tinha ali, né, a maior beleza, o maior resplendor, a maior glória, né, Deus havia exaltado ele entre os outros anjos, mas ele não ficou satisfeito, né, com a identidade dele. O diabo, ele não ficou satisfeito com aquilo que Deus o chamou para ser, que era um querubim da guarda ungido, era um servidor dele. Ele quis ser como Deus, e assim ele atacou a Eva, atacou a identidade de Eva, né? Para que para Eva não fosse mais suficiente, não fosse mais, né, algo o bastante ser filha de Deus, mas que ela desejasse ser como Deus, ser uma semelhante a Deus, ter poderes como Deus tinha. Então ele tenta a Eva, né, na medida que ele foi tentado. O mesmo orgulho, né, a mesma soberba da vida, o mesmo orgulho da vida, a mesma glória que só pertence a Deus e ele queria para ele tentou a Eva. E Eva cai. Mas aí eu gostaria de ler aqui a passagem que Jesus é tentado. E diz assim: quando veio, Mateus 4, do 3 ao 10. Diz assim: E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Uma referência a Deuteronômio 8:3. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra.
Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Uma referência de Deuteronômio 6,16. Novamente, o diabo o levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: todas estas coisas eu te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Uma referência a Deuteronômio 6,13. Então o diabo ele atacou o quê? A identidade dessas pessoas, né? Primeiro, ele põe em xeque a identidade de Eva, né? Ele quer provar para ela que a identidade dela não é o suficiente. Ela precisa de mais, ela precisa ser outra coisa que ela não é, ela precisa ser diferente daquilo que ela é. Porque só ser filha de Deus não é o bastante. Ela tem que ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Agora, com Jesus, ele afirma: não, você realmente é o filho de Deus, você sabe disso, né? Eu concordo, você é o filho de Deus, mas se você é o filho de Deus, então transforma essas pedras aqui em pães, né? Já que você tá com fome, porque o diabo, na sua astúcia, né? Ele foi tentar Jesus quando Jesus, depois de 40 dias em jejum no deserto, ele teve fome. Então ele vai tentar ali, né, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, né? Não, ó, tá vendo essas pedras aqui? Tá cheio de pedra aqui no deserto. Você pode transformar elas num banquete, transformar em pão para você comer. Só que Jesus, ele venceu com a palavra. E outra lição também é que o diabo, ele mente, mas ele também fala a verdade. Só que ele distorce a verdade, né? Então com Eva, ele mentiu, ele falou: olha, você não vai morrer, né? Eva falou: eu não posso comer desse fruto, porque Deus falou que se eu comer, eu vou morrer. E aí o que o diabo fala? Não, você não vai morrer. Isso é mentira, né? O diabo mente. Só que ele fala uma verdade distorcida. Ele fala: você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Só que conhecer o mal não é algo bom para nós hoje, né? Por quê? Porque o mundo tá cheio de violência, o mundo tá cheio de tragédias, o mundo tá cheio de insensibilidade, o mundo tá cheio de arrogância, de prepotência, de guerras, o mundo tá cheio de soberba, o mundo jaz no maligno, como a palavra fala. Então, ele falou uma verdade distorcida, ele fez com que algo ruim, que é conhecer o mal, parecesse bom aos olhos de Eva. Não, você vai ser como Deus. Então ele falou uma verdade distorcida. Ele fez algo ruim parecer bom. E com Jesus, ele também distorce a palavra. Ele fala: não, mas quando ele vê que Jesus ele usa a palavra para se defender na primeira tentação, que era para transformar as pedras em pães, e aí Jesus ele usa a palavra, ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele fala: você gosta de palavra? Então vamos para a palavra. Vamos para a palavra. Então na palavra não está escrito que aos teus anjos dará ordens para não deixar você tropeçar? Então se joga daqui, ó, Deus vai te guardar, os anjos de Deus vão te guardar. Ele distorce a verdade, né? E a Bíblia, ela não é contraditória. A Bíblia, ela se complementa. Ela é um quebra-cabeças perfeito. Passagens que parecem contraditórias, elas se unem e nos levam ao perfeito equilíbrio, que é Jesus, a medida de todas as coisas. Então Jesus fala: mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então com a palavra ele retruca a palavra da maneira correta, né? A palavra da maneira correta. E uma outra lição também, né? É que Jesus ele sabia da sua identidade de filho de Deus, só que ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Em Filipenses 2,6 diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? E aí, se a gente continuar lendo, vai falar, né? Antes, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhança humana, né? Reconhecido em figura humana, e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, né? Pelo que Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então Jesus, ele tinha muito firme a identidade dele. Então o diabo, primeiro ponto, vai atacar a nossa identidade. Segundo ponto, ele vai falar mentiras e ele vai falar verdades distorcidas para nos enganar e nos induzir a cair em tentação. E o terceiro ponto é: estaremos imunes às tentativas do diabo de nos derrubar nas suas tentações astutas, né? Se nos enchermos do Espírito Santo e guardarmos a palavra que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Lá em João 14:26 diz: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Então, quem nos lembra da palavra é o Espírito Santo, né? Às vezes você pode falar: mas eu já tentei ler a Bíblia e não consigo entender, né? Já tentei ler as passagens, mas é difícil para mim, ou eu esqueço, né? Dependa do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Primeiro, para ter o Espírito Santo, tem que se converter. Porque a Bíblia fala que Jesus, né? Jesus, ele fala: se eu não for para o Pai, o Consolador não será enviado. E quando eu for, enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele estará convosco, ele estará em vós, né? Para todo sempre. Então, o Espírito Santo, que é chamado de o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, ele entra dentro do coração daqueles que se rendem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E uma vez que ele entra, ele tem algumas missões, ele tem algumas funções, né? Depois que a gente estuda mais a Trindade, a gente vai entendendo a função, né, de Jesus como mediador, a função, né, do Pai como autor, a função do Espírito Santo. A gente vai entendendo as funções, e o Espírito Santo, ele tem a missão de nos ensinar as coisas e de nos trazer à lembrança aquilo que Jesus já falou na sua palavra. Então, no Salmo 119:11, né, Davi fala: tua palavra eu tenho escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Né? Então, qual é o segredo? É ter o Espírito Santo e esconder a palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Deus. E aí, né, relendo aqui, 1 João 2:14-16 diz: eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Quando ele fala vós jovens já vencestes o maligno, está fazendo uma referência a Jesus, que era um jovem de 30 anos quando iniciou seu ministério, depois do seu batismo, foi tentado pelo inimigo, e porque tinha palavra nele, ele venceu o maligno. Ele era forte porque ele tinha a palavra dentro do coração dele, através do Espírito Santo. Né? Então ele falou: vocês jovens já venceram o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. Né? Ou seja, Jesus era jovem enquanto homem e venceu o maligno com a palavra. Se guardarmos a palavra no nosso coração como Cristo, venceremos também, tá bom? Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje, né? A meditação, né, do meu devocional. Eu já tinha lido outros 5 capítulos da Bíblia, de outra passagem, mas aí Deus, ele me incomodou a ler algumas outras passagens da Bíblia e fazer uma meditação nessas passagens e trazer aqui, fazer um vídeo compartilhando aquilo que Deus falou ao meu coração, tá bom? Espero que tenha ajudado a edificar a fé, né, de vocês aí que estão assistindo esse vídeo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, comenta, compartilha, né, interage aqui, né, para o YouTube entregar para mais pessoas, né, e assim você ajuda muito a palavra de Deus a se expandir.
né, e edificar outras vidas, né? E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!